Completados quase 100 dias da gestão de Abílio Brunini, o líder do prefeito na Câmara de Cuiabá, vereador Dilemário Alencar, afirmou que os secretários não podem mais atribuir os problemas da cidade à gestão anterior. Segundo ele, os secretários precisam se espelhar na dedicação do Abílio e trabalhar, abre aspas, até 20 horas por dia, se for necessário. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o vereador Dilemário Alencar, do União Brasil. Boa tarde, vereador, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, estou à sua disposição, à disposição de vocês, estou aqui à disposição para a gente falar aí sobre a liderança, sobre os encaminhamentos do meu mandato também como vereador. Vereador, o senhor era líder da oposição na gestão anterior. Agora, o senhor é o líder do prefeito Abílio Brunini. Antes, o senhor tinha um concurso de buracos. Agora, o senhor aponta os rombos no caixa da prefeitura. A pergunta é, como é que foi essa transição de oposição para governo? Então, Lúcio, veja, as pessoas até dizem, aí, Dilemário, por muito tempo, foi estilingue, agora é vidraça. Mas, na verdade, se você for olhar para o passado, tanto eu como o atual prefeito Abílio, o ex-vereador Velaton, o ex-vereador Marcelo Bussi, que hoje é secretário de Economia da Prefeitura, e o deputado estadual Diego, nós já formávamos naquela época o famoso quinteto de oposição ao prefeito Emanuel Pinheiro, e depois nós disputamos a eleição. Em 2000 perdemos por 1% para o grupo do Emanuel, o Abílio foi eleito deputado federal e agora nós vencemos a eleição para a Prefeitura de Cuiabá. Então é natural que o prefeito Abílio convidasse o vereador Dilemário para ser o líder do prefeito dele na Câmara Municipal. É um desafio, nós vamos ter que reconstruir a nossa cidade de Cuiabá, mas eu estou muito otimista que no final dos 4 anos a gestão do Abílio vai entregar uma cidade bem melhor do qual nós encontramos, do qual nós herdamos. Vereador, mas de fato o senhor deve continuar fiscalizando, não é? Assim continua, porque em relação aos buracos, eles estão aí, né? Estão acontecendo algumas operações, mas há muitos. E aí talvez seja um problema da própria falta de qualidade da malha asfáltica, ou seja, parece que nunca tem fim. O que deveria ser feito, na verdade, e além disso, quais são os principais pontos que o senhor está fiscalizando? Saúde, educação, porque agora também os vereadores vão ter 18 assessores, né? Não vai faltar gente para ajudar o mandato de vocês. Olha, veja, no próximo dia 10 de abril, a gestão do prefeito Abílio vai completar 100 dias, de forma que eu tenho dito, né, que a gente não tem mais que ficar olhando para o retrovisor. Evidentemente que hoje está muito claro para a população de Cuiabá que a gestão do Abílio recebeu uma cidade destruída, superendividada, 2,3 bilhões em dívidas, enfim, Cuiabá na UTI. Agora é preciso a gente apontar alternativas. E o prefeito, nesses últimos 100 dias, ele mostrou já para o que veio. Começou a fazer o dever de casa, está mostrando que é capaz, sem a indústria, a indústria da corrupção que acontecia no Emanuel Pinheiro, na gestão do Emanuel Pinheiro, cortar gastos, cortar contratos excessivos, e hoje a Prefeitura de Cuiabá já fez uma economia de praticamente 100 milhões de reais. É por isso que o Abílio conseguiu pagar 4 folhas de salários em 92 dias, que custou praticamente 300 milhões para o erário público. Mas esses 300 milhões voltou para a economia cuiabana, fomenta a economia. Então eu penso que nós vamos ter boas notícias, porque, veja, nós estamos trabalhando com o orçamento que a gestão de Emanuel Pinheiro fez, mas no final de dezembro a cidade vai estar melhor, e com o orçamento que nós vamos fazer, que a gestão Abílio vai fazer para 2026, eu tenho certeza que Cuiabá vai ser reconstruída. Agora, vereador, tem muitas denúncias aí de corrupção na gestão anterior. Agora, de forma prática, o que é que já foi encaminhado para a Justiça para ver aí, para cobrar o que aconteceu de errado na gestão anterior? Olha, veja, já está acontecendo algumas CPIs na Câmara Municipal, inclusive eu vou estar à frente da CPI do rombo na Previdência,
Esse rombo é estimado em quase 400 milhões de reais, tanto da parte patronal, aquela que a prefeitura deveria repassar para os órgãos pertinentes, também da apropriação indébita da alíquota previdenciária de servidores, tanto do município como também dos servidores da Previdência Oficial, que é o INSS. Essa aí é uma CPI que eu penso que a gente tem que apurar o mais urgente possível, remeter para os órgãos públicos, e tem outras diversas CPIs. Mas eu tenho conversado com o secretário Marcelo Bussic, ele está encaminhando todas as denúncias que a prefeitura tem em mãos para o Ministério Público, para a Delegacia de Combate à Corrupção. Então eu penso que a gente não tem que ficar remexendo, remoendo, mas tem que levar tudo para os órgãos competentes. E a Câmara Municipal tem que fazer a sua parte, porque nós, na gestão anterior, a gente tinha muita dificuldade de fiscalizar. Vereador, taxa do lixo. Na semana passada, a Câmara aprovou o projeto do Executivo que extinguiu, né, essa taxa. Era uma promessa de campanha do prefeito, a população muito descontente devido à má prestação do serviço. A pergunta é, não será então criado um novo imposto? Será usada uma receita que já existia, paga por grandes geradores de lixo? Qual o conceito, né, desses grandes geradores? Quem são eles? E se essa receita já existia, como que ela vai compensar essa que foi extinta? Olha, Ficou um assunto bem nebuloso, né? Isso. Por que a gestão do prefeito Abílio resolveu acabar com a taxa de lixo através de um projeto de lei onde acabou, revogou a lei de Emanuel Pinheiro, que havia criado que os vereadores taxa. Já tinham aprovado. Primeiro, sim, os vereadores ligados a Emanuel Pinheiro. Eu votei 2 vezes contra essa taxa de lixo. E votei porque eu dizia que o IPTU que o cuiabano paga sempre era usado os recursos para pagar os serviços da coleta de lixo. E quando Emanuel Pinheiro criou essa taxa de lixo, ele não abaixou o IPTU. Para mim foi uma bitributação. Então nós argumentamos isso na campanha, principalmente no segundo turno com o prefeito Abílio. Ele se comprometeu, porque a população de Cuiabá vê essa taxa do lixo como desonesta. Paga, mas não vê melhorias. Uma taxa totalmente desonesta. De forma que nós já aprovamos o projeto de lei, que foi encaminhado pela Câmara, pelo prefeito, e vai valer essa revogação a partir de julho, quando acaba o estágio, o tempo de calamidade financeira do município de Cuiabá, o excesso de dívidas que Emanuel Pinheiro deixou, mais de 2 bilhões de reais. Mas vai os grandes geradores pagarem pela coleta de lixo? Existe uma lei, a 364, de 2014, que imputa aos grandes geradores de lixo, supermercados, hospitais... Condomínios entram? Condomínios a aplicar, tá certo? A se adequar a essa lei que já existia, certo? Não é justo, por exemplo, a dona Maria lá do Pedra 90, certo? Pagar taxa para grandes geradores, supermercados, empresas grandes, né? Então a dona Maria lá do Pedra 90 não vai mais pagar a taxa de lixo. E os grandes geradores terão que se adequar à lei já existente de 2014. Qual que é o conceito do grande gerador? É que produz, o senhor sabe? Que produz acima de 10, de 15 toneladas de lixo aí, de metros cúbicos que eles usam, né? O palavreado mais correto. A lei 364 disciplina isso aí e nós vamos colocar em prática. E como fazer com aqueles condomínios de baixa renda, que produz muito lixo? Essas pessoas também vão pagar? Então, essa lei, ela isenta um percentual. Eu penso que dos pequenos condomínios vai ficar isento também. Gente, o que a gente tem que estar claro é que o IPTU, quando Emanuel Pinheiro criou a taxa de lixo, não diminuiu o valor do IPTU, tá certo? Então a gente só fez justiça, o prefeito Abílio fez justiça e cumpriu a sua promessa em acabar com essa famigerada taxa de lixo. Vereador, o senhor tem cobrado aí os secretários do Abílio Bronini para trabalhar 24 horas por dia. Só que tem vereador da base de apoio reclamando do líder Dilemário Alencar. O senhor tem trabalhado pouco? Olha, veja só, eu acho que eu tenho trabalhado muito junto com o prefeito Abílio. Isso é natural. Quando eu era da oposição, a turma rufava o cacete no Dilemário. E agora, como eu estou com o líder, é natural que também reclame. O importante é que nós conseguimos aprovar todas as leis, Lúcio, do Executivo, desde janeiro para cá, porque em janeiro a Câmara funcionou. Na base, a gente tem
uma articulação muito Isso se boa. deve a Dilemário Alencar ou a Abílio Bronini? Se deve ao Abílio e a gente ajuda a articular, certo? Então, a base entendeu, inclusive essa última lei, aliás, a penúltima lei que nós criamos do Destrava Cuiabá, do alvará autodeclaratório, nós explicamos, levamos o prefeito Abílio, quer dizer aqui, muitas idas do prefeito Abílio a ele, ao ir à Câmara, é convite do líder, para explicar, para sentar, para conversar, porque o ex-prefeito Emanuel Pinheiro passou 8 anos e nunca ele apareceu lá na Câmara Municipal de Cuiabá. Então, a gente está fazendo um trabalho de liderança, conscientizando todos os vereadores que o momento agora é de todos ajudarem a reconstruir Cuiabá do caos do qual nós herdamos. Vereador, antes de encerrar rapidamente, essa situação da Locar, os trabalhadores repetidamente protestando devido a péssimas condições de trabalho, como que fica isso? Um contrato milionário, 86 milhões, a licitação feita no final da gestão passada, como resolver essa questão? E a prestação de serviço ruim, né? Muito boa a sua pergunta, certo? Quantas vezes eu vim aqui na TV Vila Real e denunciei o descaso dessa empresa e aí a gestão nada fazia. E o prefeito Emanuel Pinheiro, faltando 40 dias, ele fez a licitação para renovar esse contrato com essa empresa, que já tinha um passivo de 40 milhões de reais de calote da ex-gestão. O prefeito assumiu, essa empresa já estava instalada com o contrato e o Abílio pouco pode fazer, se não levantar provas para romper esse contrato no Poder Judiciário. Por exemplo, houve essa manifestação hoje, eu já estou entrando em contato com o presidente do Sindicato dos Garis, vou levá-los para falar com o prefeito Abílio, porque, de fato, ainda não melhorou a coleta de lixo da nossa cidade, porque o povo continua pagando a famigerada, a desonesta taxa de lixo. A vontade do Abílio é romper com esse contrato, mas nós temos que ter elementos para convencer o judiciário a concretizar o rompimento do contrato com a Locar. Se ela não melhorar, se ela não cumprir o contrato, tá certo? Satisfazer o povo com a coleta de lixo, eu não vejo por que é motivo de manter essa empresa na nossa cidade. Vereador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado. Obrigada, uma boa tarde. Boa tarde.